noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à Escola Superior de Advocacia da Ordem de São Paulo. Nós estamos hoje para fazer a promoção de um debate do que surgiu assim, de uma conversão de uma medida provisória 518 do ano de 2010, e para falarmos sobre o cadastro positivo criado agora pela Lei 12.414 de junho de 2011, nós estamos aqui com os debatedores para especificamente esclarecermos, né, a respeito do que seja esse cadastro positivo, porque os senhores já ouviram falar do cadastro negativo mantido por Serasa, o SCPC, etc. E para falarmos sobre o cadastro positivo, nós temos aqui, estamos com o Dr. Alcides Leopoldo e Silva Júnior, que é o juiz substituto em 2º grau aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mestre em Direito na área de Direito Obrigacional Público e Privado pela Unesp, Campus de Franca. Temos também o nosso professor Cláudio Sintra Zarif, que é advogado aqui em São Paulo, graduado pela PUC de São Paulo, membro do Conselho Curador da Escola Superior de Advocacia, da Casa, ESA, coordenador e professor do curso de especialização em processo civil, assistente de coordenação e professor de curso de especialização em processo civil da PUC e COGEAI, autor de conjunto de outros livros, várias publicações de artigos. Temos aqui também, para falar especificamente do cadastro positivo, o Dr. Fernando Sacco Neto, que é superintendente jurídico da Boa Vista, advogado em São Paulo desde 1998, formado em Direito pela PUC de São Paulo, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais, também pela PUC de São Paulo. Aproveito e esclareço que o SCPC, que é o Serviço de Crédito de Proteção, de Cadastro de Proteção ao Crédito, ele era mantido pela Associação Comercial de São Paulo, hoje é administrado por Boa Vista Serviços, onde o Dr. Fernando faz parte como funcionário. E para demonstrar se efetivamente esse cadastro positivo vem criar o histórico de créditos para concessão de créditos às pessoas físicas, ou chamadas pessoas naturais ou pessoas jurídicas, temos o Dr. José Eduardo Malheiros, que é advogado, professor da Casa, aqui da ESA, especialista e mestre pela PUC de São Paulo, procurador municipal aposentado, pós-graduado pela ESA de São Paulo. Sem mais delongas, o que está se divulgando sobre o cadastro positivo é que ele está vindo e sinalizando que isso vai, uma vez fazendo parte do cadastro, alimentando o cadastro positivo, os juros vão se baixar e etc. Será que é realmente isso que vai acontecer? Para prestar esses esclarecimentos, vamos tentar falar de uma forma mais transparente e claro e objetivamente, sem usar muito termos juridiquês para os senhores. E aí eu passo a palavra já de início para o Dr. Fernando. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite que me foi gentilmente formulado pela Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Agradeço ao Dr. Aquim pela coordenação dos trabalhos, ao Dr. Cláudio Zarif, ao Dr. Leopoldo presente, ao Dr. Malheiros. É uma satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar desse tempo. Eu gosto muito desse assunto, tenho pensado muito sobre ele, desde a época da medida provisória até a sua ratificação por meio da Lei 2.414, né, no ano passado, em 2011. E poderíamos ficar longamente conversando sobre esse assunto. Aliás, é um assunto que merece ser revisitado daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque as consequências provavelmente já terão sido sentidas pela comunidade jurídica, econômica, pelo comércio, pelos bancos. Então, eu gostaria de lançar aqui algumas reflexões, algumas ideias, dividi-las com vocês. Eu sou um apaixonado pelo assunto, concordo com o cadastro positivo, fico feliz que até que enfim ele foi ratificado pelo Brasil. Há aproximadamente 10 anos o Congresso, tramitam no Congresso projetos de lei que vem tentando, né, fazer com que o cadastro positivo aconteça. E, enfim, nós temos agora a Lei 2.414, ela não é perfeita, como afinal não poderia ser, sempre tem algumas falhas, alguns pontos lacunosos que vão dar ensejo talvez algumas discussões, mas é uma lei, na sua maior parte, na minha opinião, positiva. Até agora,
a comunidade jurídica, econômica, os bancos, etc., os consumidores estão habituados a trabalhar com o cadastro negativo. O que é o cadastro negativo? É composto por informações de inadimplemento. Quais que são essas informações? Vale a pena revisitar o assunto. Informações de protestos, de cheques sem fundos, né, de pendências que o consumidor possa ter junto aos bancos, ao comércio em geral, falências, ações judiciais, enfim, são informações de não pagamentos. São registros que são apontados nesses cadastros para indicar que o consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, que ele está inadimplente. Essa inadimplência é comunicada para o consumidor por meio, né, do artigo 43, parágrafo 2º, tem uma obrigação lá que é imposta para que o consumidor saiba de antemão que está sendo comunicado e possa exercer o seu direito de até corrigir a informação ou de pagar a dívida para evitar que o apontamento seja efetuado. Bom, até aqui todo mundo está cansado de saber como é que funciona. Há muitos anos que o Brasil ele já trabalha com o sistema do cadastro negativo. Mas o consumidor só era visto com uma informação binária, quero dizer, ou ele estava em situação de nada consta, ou ele estava inadimplente. E agora, com o cadastro positivo, poderão ser apontadas, em relação ao consumidor, informações dos pagamentos que ele faz. E também poderá ser informado qual é o grau de endividamento desse consumidor. Por exemplo, até a entrada em vigor da Lei 11.214, tudo que o consumidor pagou, seja em termos de financiamento, mobiliário, enfim, tudo que ele quitou regularmente no comércio em geral, não era disponibilizado para o mercado, como regra geral. Ok? Essa circunstância fazia com que esse consumidor que quita seus compromissos em dia não pudesse ser valorizado da maneira como ele se comportava no comércio. E isso significa, na minha opinião, um tratamento não adequado. Agora, com a entrada em vigor da lei, o consumidor pode ser visto em relação ao seu comportamento positivo no sentido de quitar suas obrigações e isso pode valorizá-lo, porque ele vai se apresentar como bom pagador, o risco dele de crédito, de inadimplência, muito provavelmente é menor, já que se no passado ele quitou, pagou suas dívidas em dia, né, muito possivelmente ele repita no futuro essa postura. Então só vejo benefício. Sob o prisma do consumidor, ele vai poder ostentar, participar desse cadastro e fazer com que essas informações sejam disponibilizadas. Sob o prisma do comércio, dos bancos, aqueles que consultam as informações, eles vão ter uma fotografia mais ampla, mais global, que vai refletir a integralidade do comportamento do consumidor no mercado creditício. Ou seja, se você tem mais e melhores informações a respeito do consumidor, muito provavelmente você, por exemplo, se você é gerente de uma instituição financeira, ou enfim, você está concedendo crédito de alguma forma para o consumidor, você tem condições de avaliá-lo na sua completude, não só com aquela fotografia parcial que o cadastro negativo oferecia. Dessa forma, a tendência é que a concessão de crédito se realize de uma forma mais segura, né, mais completa, mais confiável, dando-se crédito àqueles que merecem com os juros adequados, porque você vai compreender qual é o risco que aquele consumidor representa, se é um risco baixo, um risco médio, um risco alto, e aplicando, por exemplo, uma taxa de juros pertinente e individualizada, e não uma taxa média de juros. Digamos, se eu sou um consumidor que sempre paguei minhas contas em dia e vou a uma instituição financeira, antes do cadastro positivo, possivelmente o banco dissesse para mim, ok, você sempre foi um bom pagador, mas eu não tenho, né, esse nível de informações aqui no meu banco de dados, logo eu aplico para você a taxa média, mas eu não quero ser tratado com taxa média. Se eu sempre paguei em dia, eu quero uma taxa diferenciada mais baixa, evidentemente. Okay? Então, isso para mim pode beneficiar sim o consumidor, pode proteger o comércio, que vai no sentido de ampliar a concessão de crédito, mas não uma concessão de crédito desmesurada, exagerada, enfim. É uma concessão equilibrada, porque você vai ter mais informações, vai poder emprestar melhor para quem é de direito. E não emprestar dinheiro para quem não possa se endividar mais do que já está. Isso evita o superendividamento. O cadastro positivo é um tema, é um serviço que ajuda a sociedade brasileira a evitar de se sobreendividar, de se superendividar, assumir obrigações superiores à sua capacidade de pagamento. Ok?
Portanto, eu disse para vocês, na minha opinião, quais são os benefícios para o consumidor, os benefícios para os bancos, os benefícios para aqueles que consultam as informações, né? Existem benefícios também para a economia, para o Brasil, no setor macroeconômico. Vale lembrar que os países são analisados em relação a quais informações os bancos de dados disponibilizam. O Brasil sempre foi categorizado, classificado, existe um relatório que chama Doing Business, que é internacional, e lá sempre constou que o Brasil não tinha informações positivas. A partir de agora, temos. Então, acho que merece uma celebração. Por quê? Porque o investidor, o analista, seja ele de qualquer instituição, para avaliar o risco de se contratar num determinado país, vai estudar qual é o grau de recuperação de eventual inadimplência, se o processo de execução daquele país é sólido, eficaz, né, se as ferramentas que o judiciário disponibiliza são úteis, são rápidas, e se os métodos extrajudiciais de proteção, né, da inadimplência e depois de recuperação são também úteis. E o cadastro, seja ele positivo ou negativo, é uma ferramenta para evitar o superendividamento, para ajudar na concessão criteriosa e adequada de crédito e para recuperação de crédito, inclusive. Porque, na minha opinião, é lícita, né, a inclusão do inadimplente como uma forma de você cobrá-lo, não vejo nada de abusivo nisso, isso é um método eficaz e que auxilia, inclusive, o judiciário no sentido de evitar, né, o exagero de ações judiciais que podem só ser adequadas depois que você negativou o nome do consumidor e não conseguiu recuperar a dívida, assim você faz uso do judiciário. Mas a decisão sobre processar ou não judicialmente, negativar ou não, conceder ou não o crédito, se conceder, qual taxa de juros aplicar, é a decisão que cabe ao concedente, por exemplo, ao banco. É ele que define, de acordo com as suas políticas de crédito internas, se ele vai emprestar ou não, para quem ou não, né, ou qual a taxa de juros que vai aplicar. Porém, evidentemente que as instituições que fiscalizam a atuação dos entes que estão diretamente relacionados, sejam elas a OAB, o Ministério Público, os PROCONs, enfim, os órgãos de defesa do consumidor, devem acompanhar esse assunto, na minha opinião, muito de perto, para que os direitos dos consumidores sejam defendidos ferrenhamente e para que todos possamos amadurecer conjuntamente, dando as mãos e usando essa ferramenta em prol do país inteiro. Eu creio ter, já está dentro do meu tempo. Sim. Então, agradeço, né, pela honra de poder estar junto de juristas renomados aqui de notório saber. Parabéns, doutora Kim, muito obrigado pela atenção. Vamos agora prosseguindo essa primeira parte. O doutor Fernando está tranquilo, porque existem várias dúvidas que surgem na exposição dele, porque a impressão é, se aquela pessoa que não fez parte do cadastro negativo, por si só é positivo, ou seja, se nunca inadimpliu, se sempre pagou pontualmente, ele, perante o banco, quando for pedir um empréstimo, um crédito, é uma pessoa que se candidata favoravelmente. E para falar um pouco mais sobre esse raciocínio, se efetivamente é isso que prevalece, passo a palavra agora ao doutor José Eduardo Malheiros, para a sua exposição. Doutora Kim, boa noite. Doutor Alcides, boa noite. Doutor Zarif, boa noite. E doutor Fernando também. É uma honra e uma satisfação poder estar aqui hoje falando com possivelmente, na sua grande maioria, os colegas nossos. Até porque esse assunto, que até aqui só era tratado como cadastro negativo, é uma coisa em que eu convivi desde garoto, inclusive tendo tese aprovada nesse campo. É claro que hoje as coisas se modificam muito no aspecto do cadastro positivo. Primeiro, que toda a explanação que se faz do cadastro positivo não é uma explanação ampla e verdadeira sobre a realidade dos fatos. Primeiro de tudo, se trata sempre de consumidor, de consumidor, de consumidor. Quando, na realidade, esse cadastro tem, talvez, maior abrangência fora do campo do consumidor. Ele vai ter, por exemplo,
da construtora que compra cimento, que não é consumidor, aquele consumidor coberto pelo Código do Consumidor, da indústria de móveis de aço que compra aço e também não tem a cobertura do Código do Consumidor. E ele é sempre referido no sentido que o consumidor é que terá vantagem. A realidade é o seguinte, nós ainda não conseguimos chegar a uma conclusão aonde chega o cadastro. E nisso nós temos algumas preocupações. Entre essas preocupações é como será usado esse cadastro. Se esse cadastro será usado da maneira adequada. Porque hoje, com o negativo, todos nós sabemos que ele é um veículo de coação e até de ameaça. Se o senhor não pagar, eu vou lhe pôr no cadastro lá no Serasa, no SPC. Então, nós separamos aqui algumas questões para que essas questões nós pudéssemos dar alguma ideia do que seria. Então, algumas questões. O consumidor, porque para fazer parte desse cadastro, o consumidor tem que autorizar. Então, se o consumidor autoriza a sua inclusão no cadastro, o que não autorizou a sua inclusão terá crédito do mesmo jeito? Este é um problema que vai ser dito. Porque nós sabemos que nós não temos nenhum poder de troca, nem com a conta de luz nossa. Nós chegamos lá para pedir luz para casa, energia elétrica, e o telefone, e nós somos obrigados a assinar um contrato que nos é apresentado. No banco, muito pior. Eu desafio aqui alguém que tenha discutido um contrato bancário. O contrato de seguro é a mesma coisa. Então, eu pergunto, se o senhor não está no positivo, eu não vou lhe dar mais financiamento. Essa é uma das primeiras questões. Outra questão que existe que se refere à prescrição do cadastro negativo de 5 anos. Essa é a mesma prescrição que se usa nos casos de falência. A lei diz que depois de 5 anos em que foi falido, pode voltar a ser comerciante. E por que 15 anos no castrato positivo? Quer dizer, é uma informação que vai ficar constante desse cadastro por 15 anos. Também tem o problema de compartimento, que é o problema de compartimento. Que essas informações poderão ser compartilhadas com outros cadastros e com outras pessoas, tal. Ah, mas ele só será compartilhado se o consumidor autorizar. Perguntamos nós, do lado de cá, dos órgãos de defesa do consumidor, que interesse teria um cadastro que teria informações e não pudesse vender, passar, ceder essas informações a terceiros. Perderia a função. Então, não tem necessidade de ter um cadastro. Tem um cadastro que eu não posso usar, não tem. Então, esta é uma outra situação tal. Outra coisa que nos causa muita estranheza é que vem do cadastro positivo, trará informações sobre o pagamento de todos os serviços públicos, água, luz, tudo isso, telefone e tal. Só ficará fora desta situação são os telefones celulares. Então, nós nos perguntamos por que o telefone celular não pode, desde que esteja cadastrado, obrigatoriamente transferir as informações, porque a minha conta de telefone fixo, eu, como todos nós, pagamos regularmente, que nem a do celular, que nem a conta de luz, que nem a conta de água. Por quê? Será que é para facilitar ou, digamos assim, fortalecer algum posicionamento que nós temos hoje muito grande pelos telefones celulares, inclusive nos próprios presídios? Quer dizer, é uma situação que necessário se faria nós termos uma conclusão de entendermos isso e não entendemos por que esse tipo de colocação. Perfeito? Eu estou rodando algumas situações porque para que a gente seja mais breve. O cadastrado, quem participar desse cadastro, poderá acessar gratuitamente as informações registradas sobre a sua pessoa e pedir a impugnação dos dados anotados incorretamente.
E, além disso, ele também tem o direito assegurado de conhecer os principais critérios de análise de risco. O que é que ele é risco para financiamento ou não. E com a ressalva de resguardar o segredo industrial. Nós sabemos que hoje nenhum de nós consegue nem saber do Serasa e nem do SPC, que é ao contrário, por que é que foi negativado, por que razão qualquer. Então, isso é uma situação que praticamente inexiste. Quer dizer, e o outro problema, que é seríssimo, é que esse cadastro vem vendendo a ideia e acenando que haverá uma queda de juros, que os juros serão menores. No entanto, porque isso ocorreria em outros países, é uma distorção, que nem na China aumentou porque fez isso. Não é verdade, é que a China não dava crédito para ninguém. No Chile, as mulheres passaram a ter crédito na mesma proporção que os homens. Não é porque tinham cadastro positivo, é porque não davam crédito para as mulheres. As mulheres assumiram a posição lá no Chile como as mulheres estão assumindo no mundo todo, como no Brasil temos a presidenta, perfeito? Então, quando você passou a dar para a mulher, ela passou a comprar, e muito possivelmente tanto quanto ou mais que o homem, certo? E por aí nós temos outra coisa. Na Alemanha, que é um país de primeiro mundo, extremamente evoluído, que a informação que é divulgada, o crédito era pouco difundido. E ele chegou a ser 3 vezes superior à média internacional. Sim, se ele era difundido, então é porque não davam o crédito. Quando passou a difundir, que nem, por exemplo, os mais velhos ou estão aí a história para contar, quando não se tinha esse financiamento, que se entra numa loja, se compra o produto da loja, mas se faz um negócio de financiamento com uma instituição financeira, também se comprava menos a prazo no Brasil. Na China, eu já falei que, então, passou a dar dinheiro. Em relação ao PIB da China, isso cresceu muito. E eu gostaria de dizer aqui para os senhores algumas manifestações, o que falaram algumas pessoas. Por exemplo, o senhor Cláudio Gradiglione, na revista na Isto É, ele diz exatamente assim: no dia 1º de dezembro, depois de mais de 6 anos de tramitação, o Senado aprovou a criação do cadastro positivo nas operações de crédito. Agora a proposta será submetida à decisão presidencial. A discussão apresentou o cadastro positivo como uma das panaceias que, periodicamente, surgem para baixar os juros. As mais recentes foram a Lei das Falências, em 2001, e o microcrédito, em 2004. Quer dizer, é um economista. O senhor Roberto Troster, economista-chefe da FEBRABAN, que tem interesse direto nisto, tanto que o Serasa tem o seu embrião numa empresa que os únicos acionistas eram bancos, que hoje depois se ampliou. Ele diz assim: quem pagou sem atraso é um cliente de baixo risco, mas quem nunca tomou dinheiro emprestado, o que é? É uma incógnita. O impacto sobre os juros será muito pequeno. Se o cliente não puder mostrar que é um pagador e fazer os bancos disputarem sua conta, os juros vão ficar onde estão. Na prática, os juros só vão cair se houver mais concorrência entre os bancos. E hoje nada garante que o cadastro positivo aumente a competição do setor. E é uma verdade, porque nenhum de nós, cidadão comum, conseguimos discutir e chegar lá no banco, que nem a loja, não, eu vou ali porque comprei tanto, que nem o supermercado, se é o preço mais baixo eu cubro. Os bancos não vão fazer. E nós chegamos lá e aceitamos as condições dele e não tem coisa. Então, não há. Perfeito? E eu gostaria de fechar isso com uma afirmação do ex-ministro da Fazenda, o saudoso Dr. Mário Henrique Simes, que ele diz assim: juro se baixa reduzindo as taxas. Tanto é assim que todos os bancos baixaram o juro agora, porque a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, os bancos oficiais abaixaram e, consequentemente, os bancos particulares foram obrigados a baixar. Tendo outras compensações, é um problema administrativo e econômico, certo? E ainda, a própria FEBRABAN, num comunicado deles, assim, informou que a adoção do positivo chega a reduzir em até 43% a inadimplência dos empréstimos.
ninguém falou em queda de juros. A própria FEBRABAN diz que ela não fala em queda de juros. Ela diz em abaixar a inadimplência. Isso é bom para o mercado? Claro, não se discute, perfeito? E o presidente da FEBRABAN, para encerrar esse aspecto, fala assim, falando a respeito do tempo que o cadastro estará funcionando, pergunta, mas os juros vão cair? Então, a grande realidade é que os juros não têm nenhuma perspectiva de cair, não deverão cair, eles só cairão por medidas econômicas que venham do governo, do Ministério da Fazenda, ou amanhã de uma economia e de uma sociedade evoluída que haja uma determinada disputa pelo cliente. Hoje, a nossa conta do cidadão normal, ela está em qualquer banco, não interessa para o outro ou não, ele não anda atrás disso. E eu ainda gostaria de citar que a Boa Vista, que é quem administra o SPC, mandou fazer uma pesquisa, que a publicação chegou hoje, foi no Zero Hora, Economia, em que diz que 50% do cidadão normal não quer fazer o cadastro, principalmente porque ele vai devassar a vida do cidadão e a privacidade de todo mundo. Porque é aquela velha história. Inclusive, vai saber que sobre a compra e aquisição de determinados tipos de produto, esse cadastro vai poder dizer qual é o perfil dele. Então, quer dizer, se ele foi viciado, se ele não foi viciado, se ele tem mais que uma casa, enfim, vai ter... Por quê? Porque compra sempre isso, precisa disso. Quer dizer, o cidadão que começar a ter muita conta, vamos dizer, numa casa de bebida, vai saber que ele toma álcool, perfeito? Quer dizer, é uma invasão à publicidade, é uma violência a toda prova e, inclusive, eu digo mais, eu entendo que fere a dignidade da pessoa humana na proporção em que fere a privacidade do cidadão. Mas está provado, vamos conviver com isso e o máximo que nós podemos fazer, porque, como sempre nos enfiam pela goela, é tentar, de todas as maneiras, estarmos vigilantes para que não passe a ser o seguinte, ou você paga ou vai sair do positivo, certo? Em termos é isso, e vamos torcer para que tenha muito pouco problema e que a gente realmente consiga usufruir disso da maneira mais satisfatória possível. Obrigado a todos. Bom, diante dessa exposição, sem demora, já passo a palavra ao doutor Alcides. Árdua tarefa, doutor Alcides. Obrigado. Eu agradeço à Escola Superior de Advocacia a oportunidade de vir aqui discutir essa importante lei, porque, sem dúvida alguma, ela vai trazer à economia, às relações que envolvem crédito, uma grande modificação. Isso sempre tem reflexo no judiciário. O judiciário acaba sendo lá o local onde se discute, se interpreta as leis e que tenta sempre dar a melhor solução, a melhor aplicação àquela lei. Eu agradeço muito especialmente a doutora Kim pelo convite, essa especial advogada que tanto se dedica à ordem, agora à ESA, às suas comissões, e que tem realmente um profícuo estudo das relações de consumo, que é um exemplo para todos os advogados, porque ela sabe bem a importância da atualização do advogado, da formação do advogado, não é? No seu papel dentro da sociedade. Só um reparo que eu teria a fazer é que, diante da qualificação dos meus colegas aqui, era totalmente dispensável a minha presença. Porque, sem dúvida alguma, doutor Malheiros, doutor Fernando e doutor Zarif são os maiores conhecedores desse assunto, não de agora, do tempo da lei, mas de muito tempo. Não é? Por isso é um prazer vir aqui, porque eu também trouxe uma série de dúvidas, porque essa lei nem sempre ela é de simples entendimento, como ela exige dos outros, não é? Mas ela própria é bastante confusa e muitas vezes até, pelo menos aparentemente, contraditória. Muito bem. O dono do banco, ele quer como cliente aquilo que todo pai quer como genro, não é? Ele quer um homem que tem um grande patrimônio, uma alta renda,
que nunca tenha dado um cheque sem fundo na vida e que pague todas as suas contas em dia. Mas também ele aceita que seja uma pessoa com um bom emprego, um bom salário, que não deu nenhum cheque sem fundo nos últimos 5 anos, mas que paga suas contas em dia. Mas a filha dele começa a namorar um rapaz que não fica muito nos empregos, não é? Que gasta mais do que ganha, que deu cheque sem fundo nos últimos 2 anos e que atrasa o pagamento das suas contas. E, por fim, essa moça acaba casando com um homem bonito, conversador, que toca violão, mas que não paga ninguém. Não é? Muitas vezes eu vejo os processos que eu fico pensando assim, que o gerente que deu aquele empréstimo agiu como se fosse uma mulher apaixonada, não é? Pela tamanha barbaridade que foi feita ali na concessão daquele empréstimo. Os banqueiros costumam dizer, eles adoram dizer isso, que o grande culpado dos juros altos é o Poder Judiciário, porque o Judiciário é moroso, é incerto, não se sabe o que vai acontecer, que há uma demora muito grande, não é, na solução daqueles dos créditos que eles têm em discussão. Isso seria verdade se sempre ganhassem os processos que ajuizam. A gente sabe que não é bem assim, não é? Muitos processos que se discutem juros, encargos, taxas, acabam sendo favoráveis àquele que contratou, não é? O consumidor, ou a empresa, o comércio e assim por diante. A grande vantagem dessa lei, parece que já foi descortinado pelos meus antecessores, é que ela dá um enfoque diferente com relação à concessão do crédito. No cadastro chamado cadastro negativo, não é? Ele serve de critério para a negativa do crédito. Já no chamado cadastro positivo, nós teremos um enfoque para uma concessão de condições melhores desse crédito, não é? A questão, me parece, não é nem tanto de baixar os juros, mas sim de disponibilizar condições melhores àqueles que se enquadrarem naqueles critérios que devem ser preestabelecidos. Sob o enfoque do direito civil, nós sabemos hoje que existem nas relações contratuais uma série de princípios constitucionais e também do novo Código Civil que devem ser observados nessas relações, não é? Como a solidariedade, a informação, não é? E principalmente da boa-fé objetiva, não é? Tanto se fala, talvez pouco se compreenda acerca da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, ela decorre da confiança que, talvez não seja até um exagero que eu vou dizer, a confiança que um filho tem que ter no pai dele. Quando eu tenho uma relação comercial com um banco, por exemplo, ou com uma loja, um estabelecimento, eu tenho o direito de acreditar que aquela pessoa que está do outro lado do balcão, ele está se empenhando em me dar o melhor que pode, não é? Esse é um direito que eu tenho. Nesse cadastro positivo, e hoje, não é, nós vamos ter direito de saber os critérios pelos quais serão estabelecidos os melhores clientes, os médios e os ruins, não é? Se no caso que eu dei naquele exemplo, se eu for o genro de ouro, eu tenho o direito a ter as melhores condições de financiamento, as melhores taxas de juros, o melhor prazo e assim por diante. Isso tem uma relevância fundamental em questão do judiciário. O juiz não pode obrigar o banqueiro a conceder o crédito, mas o juiz pode compelir a que ele conceda da melhor forma para o cliente que preencheu aqueles requisitos que previamente deve conhecer, não é? Se ele nunca deu cheque sem fundo, se ele tem um patrimônio que garante, ele não tem dívidas relevantes, não é? Então, ele tem direito a conseguir as mesmas condições que o seu colega conseguiu. Não só porque encantou o gerente, mas porque, por critérios objetivos, totalmente objetivos,
Não porque joga bola, não porque torce para o mesmo time, não porque é parente, mas porque ele tem uma ficha, não é? Ele tem um trabalho, um exemplo de vida que dá a ele direito, não é? E isso o judiciário pode dar. Eu acho que nessa parte nós vamos poder atuar, porque são critérios que nós vamos poder comparar. Então, por que esse pagou 10% e aquele pagou 5%, se objetivamente eles estariam nas mesmas condições? Então, acho que aí nós vamos ter uma atuação muito importante, não em baixar os juros, mas em garantir que aquela pessoa que se cadastrou, não é? Que abriu a sua vida financeira ao conhecimento restrito daqueles com que ela vai negociar, não é? Possa ter essa garantia por parte do judiciário, e aí nós vamos ter essas ações. Existem outras possibilidades de ações, a própria lei diz, nem precisaria, não é? Quanto à responsabilidade do banco de dados, das fontes, não é qualquer pessoa que pode consultar, diferente talvez do Serasa hoje, que a pessoa vai lá, paga uma taxa, se associa e tem uma informação negativa. E isso vai ser muito importante, ele vai ter que provar que está negociando, que há algum tipo de relacionamento com o cadastrado para poder ter informação, não é? Até depois eu tenho uma série de dúvidas que eu acho importante nós discutirmos com relação à questão das fontes, se só as fontes autorizadas podem alimentar esse cadastro, ou qualquer fonte, não é? E depois nós falaremos isso. Então, eu acho que realmente existe aí uma parte boa nessa lei, que eu acho, da visão do judiciário, é interessante essa discussão, não é? Porque nós vamos ter uma seleção melhor na concessão dos créditos e em condições melhores. E isso também reflete lá para nós, porque um crédito bem concedido é um crédito que não vai ter problema para nós lá, não é? E depois também escapa daquela outra situação do banqueiro dizer assim, bom, se ele é bom pagador, vamos cobrar mais dele porque a gente recebe, não é? O inverso, que é o grande perigo que nós temos por aí. Tá? Muito obrigado. Já fazendo um pequeno gancho da fala, da exposição aqui do Dr. Alcides, o gerente apaixonado, diante desse cadastro positivo, no seu lado positivo, sendo redundante, diante dessa lei, ele não vai poder conceder mais apaixonadamente, desenfreadamente os créditos. A princípio, o que temos conhecimento existem metas nas empresas, né, nas instituições financeiras, metas que ficam levando ao estresse, gerente, atendente, todo mundo. E para atingir essas metas, eles desenfreadamente liberam os créditos. Se há um ponto positivo diante da exposição aqui do Dr. Alcides, é que esse gerente apaixonado não vai poder mais desenfreadamente liberar esses créditos. E agora, para falarmos sobre a proteção do consumidor, os princípios do código e efetiva proteção. Aqui eu tenho também várias dúvidas. Eu sou mediadora, coordenadora, mas eu também tenho várias dúvidas aqui, desafiadoras para o Dr. Fernando, diante dessa exposição. E sem delongas, Dr. Zarif, para a sua fala. Boa noite também a todos os componentes aqui desse debate. A professora Kim, aqui, nossa coordenadora e mediadora, a quem saúdo aqui a Escola Superior da Advocacia da OAB, o Dr. Alcides, o Dr. Malheiros, o Dr. Fernando, nossos colegas de debate. E, na verdade, eu diria que eu não tenho tanta coisa assim a acrescentar diante de todas as colocações que já foram feitas. Eu vou apenas fazer aqui alguns comentários dentro do que eu já ouvi e tentando já levantar a bola para algumas questões que certamente vão surgir e nós vamos ter que debater. Porque realmente, como a professora Kim disse, um dos princípios básicos ou direitos básicos do consumidor, que vem sendo desde a Constituição de 88 exaustivamente debatidos, assegurados, já que a Constituição priorizou o direito do consumidor e estabeleceu que deveria ser editada uma lei específica de proteção a esses direitos do consumidor, considerado parte mais frágil na relação
com o fornecedor, com os fornecedores e prestadores de serviço. A partir desse momento, foi editado o Código do Consumidor, em 1990, onde logo de cara, no artigo 4º, estabelece que o consumidor é parte vulnerável na relação e que, por isso, tem assegurada uma proteção especial dos seus direitos. E uma das informações, ou um desses princípios ou direitos assegurados que está logo de plano, é o da informação adequada. E eu acho que isso vai ter muito a ver com o que nós vamos discutir aqui e tratar aqui. Porque é assegurado ao consumidor que ele tenha informação adequada sobre todos os produtos e serviços. E me parece que, até esse momento, até por conta do dado estatístico trazido pelo Dr. Malheiros, que foi publicado recentemente, né, sobre que 50% dos consumidores não querem estar no cadastro positivo, me parece que, neste momento, reflete uma realidade que decorre da falta de informação. Eu acho que talvez o cadastro positivo não seja o ideal, não seja a solução para todos os males que nós vivenciamos, mas tem certamente funções interessantes, funções importantes, como o Dr. Alcides mencionou, a questão de trazer critérios mais objetivos com relação à concessão de crédito ou não, e não simplesmente ou você é devedor ou você não é, já vai ser uma coisa mais fácil de analisar, de que não existe só duas categorias de consumidor, o devedor e o bom pagador. Existe dentro do bom pagador uma discriminação e dentro do inadimplente também uma discriminação. Existe aquele inadimplente que está inadimplente, mas não é inadimplente. Ele teve uma situação momentânea, um problema de doença, um problema de família e deixou de cumprir com algumas obrigações, mas o seu histórico é bom. E por um deslize, por um descuido, por um problema pessoal, se torna inadimplente. E existe o inadimplente contumaz, a pessoa que dá golpes, que se vale da boa-fé ou da facilidade para a obtenção de crédito para realmente se levar vantagens e não pretende cumprir suas obrigações. Então, eu acho que a gente tem que conseguir enxergar a possibilidade de que dá para dividir essa categoria de consumidores em mais etapas do que simplesmente o inadimplente ou o bom pagador, né? Então, eu acho que isso tudo vai surgir com o tempo, com o aperfeiçoamento, com uma discussão, até em sede como essa, nossa discussão aqui, e em outras muitas que vem se desenrolando, para tentar aperfeiçoar e ver qual é a melhor forma de atuação relativamente a isso. Algumas das críticas que foram colocadas aqui, e uma também, o Dr. Malheiros até colocou essa posição, que os devedores têm, ou os consumidores têm um certo receio desse cadastro positivo, por conta de vulnerabilidade de informações, que é um risco, e nós sabemos que realmente existe esse risco. Hoje, a atuação de hackers em sistema de computadores e é uma coisa muito comum. O Dr. Alcides certamente deve ter se deparado, eu estava conversando com o Dr. Malheiros antes do debate, e o Dr. Alcides, como juiz, certamente se depara com isso no seu dia a dia, na prática, de violação de contas bancárias, a pessoa se apropria de informações de uma determinada pessoa e abre uma conta bancária em nome daquela pessoa, faz créditos, faz financiamentos e não cumpre. E isso cria processos, tumultua o judiciário, atrapalha a vida da pessoa. Então, realmente, isso há um certo risco nessa informação, nessas fontes de informação, como foi colocado aqui. Agora, por outro lado, também o Dr. Alcides levantou esse detalhe, a lei do cadastro positivo assegura uma responsabilidade objetiva e solidária da fonte, do banco de dados. Então, me parece que também há uma preocupação legal aí, houve uma preocupação do legislador em tentar assegurar de alguma forma, ainda que não absolutamente. Nós sabemos que essa atuação de golpes, de golpistas, pode acontecer, e infelizmente é uma realidade para a qual a gente deveria estar se preparando e acredito que não esteja, mas há uma proteção pelo lado da responsabilização da fonte, do banco de dados, com relação a eventuais danos tanto materiais quanto morais que possam ser causadas ao consumidor por problema nessas informações. E uma última coisa que eu também gostaria de falar, para depois podermos passar aí os debates que certamente serão acalorados e com muitas dúvidas e questões a serem abordadas,
é uma questão que o professor Fernando falou aqui no começo da colocação dele e que me parece que realmente é uma coisa importante ou me parece relevante com relação ao cadastro positivo, até mais do que a redução da taxa de juros, que, como foi colocada, me parece que não vai ser, pelo menos a curto prazo, um efeito da lei do cadastro positivo. Mas eu acho que um efeito interessante e que pode surgir a um prazo mais curto do que a questão dos juros é a questão de evitar o superendividamento. Porque o superendividamento é uma questão que gera problemas enormes decorrentes dessa concessão de crédito desmedida pelo gerente apaixonado que simplesmente quer cumprir metas e acaba abrindo créditos, que foi o que aconteceu claramente nos Estados Unidos. Se a gente for analisar a questão econômica mais atual, nos Estados Unidos o que aconteceu muito, que gerou uma crise muito grande, foi a questão do superendividamento. E isso, talvez a lei do cadastro positivo, num reflexo mais imediato até do que a baixa dos juros, pode trazer. Porque se for corretamente aplicado, se for montado de acordo com o que estabelece a lei, vai se coibir que se conceda créditos a pessoas que não têm condições, que já estão inadimplentes e que, pelo seu histórico todo, não são apenas inadimplentes momentaneamente, como eu disse, que pode acontecer por um problema pessoal, um problema ocasional, mas que são realmente inadimplentes, que são contumazes em pedir empréstimos e não cumprir com as suas obrigações. Se esse cadastro positivo talvez evite que essas pessoas tenham novos créditos e, com isso, não se tornem superendividados. Inclusive, há uma reforma, em trâmite, uma reforma do Código de Defesa do Consumidor. A professora Kim certamente também vai trazer elementos já dentro da sua especialidade máxima dentro do direito do consumidor, mas um dos 3 projetos que foram apresentados, inclusive, é um projeto para evitar o superendividamento. E esse projeto que tende a evitar o superendividamento tem como pontos básicos ou indicações básicas dentro do texto legal que foi apresentado no projeto a ideia de consulta obrigatória aos cadastros de bancos de dados do consumidor, porque isso só assim é que vai se poder evitar o superendividamento e, com isso, evitar crises muito maiores ou estouros, rombos dentro de um panorama econômico geral que pode ir acontecendo num caso, no outro, até que vire uma crise geral, uma crise muito maior. Isso pode ser evitado através da consulta a esses bancos de dados. Então, me parece que essa função, ou essa finalidade do banco de dados, do cadastro positivo, pode ser um resultado interessante para evitar a questão do superendividamento, mais até, como eu disse, do que a baixa da taxa de juros, que eu acredito que também não acredito que o simples cadastro positivo vá ocasionar. Tanto a prova maior, como o doutor Malheiros disse, foi que assim que a presidente Dilma exigiu a baixa de juros, isso caiu, né? Então, eu acho que o caminho para a baixa de juros não é o cadastro positivo, mas são atitudes governamentais que possam levar a esse resultado. Mas, de qualquer forma, eu queria fazer essas colocações iniciais e agora, dentro do debate, vou tentar trazer algumas outras ponderações que possam nos ajudar. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos. Senhores internautas, os senhores já perceberam o movimento que está surgindo, né? Que é o seguinte: corajosamente, a presidente, no seu pronunciamento, sim, disse que os bancos, as instituições financeiras públicas estão baixando os juros. Uma das alunas me perguntou quais seriam essas repercussões e eu havia dito que o grande desafio, quem atua na relação de consumo, é que ele é uma relação muito dinâmica, porque depende muito do procedimento, da conduta do consumidor e do fornecedor. É lógico que existe o princípio da harmonização dessa relação de consumo. No fundo, o superendividamento, que aí eu venho já passando para o início do debate, e aí fica franqueado a palavra, no momento oportuno que os senhores acharem necessário para a troca de ideias, é que o superendividamento ele nasceu em virtude da falta de educação financeira, que o doutor Fernando havia mencionado. Por que é necessário o cadastro positivo para se falar em educação financeira, quando, associado à fala do doutor Zarif, que é o princípio da informação existente
consagrado no Código de Defesa do Consumidor, assegura que a educação financeira seja uma etapa também do direito à informação desse consumidor. Então, eu franqueio a palavra ao doutor Fernando para, primeiro, explicar como é esse cadastro positivo, ou seja, o procedimento. O consumidor que vai fazer compra, ele vai assinalar alguma declaração à parte, vai aprovar. Inclusive, o que o doutor Alcides falou, quem vai ser o alimentador dessa fonte, quem são essas fontes, quem é o gestor dessas informações. Obrigado pelas perguntas, pelos comentários, vou procurar respondê-los, né? Bom, na prática funciona da seguinte forma: só participa do cadastro positivo o consumidor que assim o desejar. Se é diferente do cadastro negativo, que se ele deixar de pagar a dívida, vai ser apontada a informação, quer ele queira, quer ele não queira. Ele não tem esse poder de dizer, não, eu não quero. É evidente que ele pode questionar, impugnar, discutir, interagir com o gestor do banco de dados ou com o credor que está apontando a informação. Mas, de antemão, ele não pode discordar, isso no cadastro negativo. Agora, no positivo, ele só vai participar se assim o quiser. Vale enfatizar essa postura do legislador, que, na minha opinião, foi adequada, de facultar ele a escolha. Esse é o primeiro ponto. Bom, ele autorizou. Como que ele pode autorizar? Por duas maneiras. Ele pode autorizar numa cláusula em um contrato que ele está celebrando, seja com uma instituição financeira, ou enfim, um contrato envolvendo uma relação creditícia. Vai ter uma cláusula no meio desse contrato, por meio da qual ele autoriza expressamente a abertura do cadastro positivo, né, a inclusão dessas informações para disponibilização para os consulentes. E ele também pode autorizar num instrumento especificamente destinado para isso, que é um termo onde ele declara que ele está de acordo com essa abertura, então, ou seja, não está no meio de um contrato como uma cláusula contratual, é um termo específico só para a abertura do cadastro positivo. Uma vez aberto esse cadastro, ele está passível de receber informações. Ele pode receber ou não, dependendo da circunstância do consumidor. Atuar no mercado creditício, assumir compromissos, pagá-los ou não pagá-los. É isso que vai acontecer. Uma vez aberto, poderão ser enviadas informações dependendo do que acontecer na vida creditícia dele. Quem podem ser as fontes? Os bancos são as principais fontes, né? Precisam participar. É muito importante que eles alimentem esses cadastros, porque eles são os principais concedentes de crédito no Brasil. Além dos bancos, o varejo em geral, né? Todos que concedem crédito, o comércio e as empresas prestadoras de serviços continuados, né? As utilities, energia elétrica, enfim, de gás. Todas essas prestadoras, telefonia, elas devem alimentar esses cadastros. Em relação à telefonia, vale uma parte. Em relação ao comentário do doutor Malheiros, né, a lei, não se sabe por que só autorizou a inclusão de celular pré-pago. O pós-pago não está excluído, o que não faz sentido. Já pagou, é verdade. Exato, se o pré-pago já tá pago, enfim, não se sabe por que o legislador raciocinou dessa forma e não autorizou a inclusão, né, do pós-pago. Mas, então, essas podem ser as fontes e os consulentes. Então, a gente já sabe quem é o consumidor que autoriza, quem vai alimentar e quem que consulta, quem concede crédito. Não pode consultar para qualquer finalidade, a não ser para concessão de crédito. Ou seja, qualquer uso fora dessa finalidade legal é um mau uso e merece ser reprimido, merece ser sancionado. O colega, claro, por favor. Eu talvez até possa dar um esclarecimento, porque a lei ela diz assim expressamente, né? É vedada a anotação de informação sobre serviço de telefonia móvel na modalidade pós-paga. E talvez eu saiba a explicação disso. Pela quantidade de fraudes através de contratação de telefone celular por pessoas que se fazem passar por outras. Eu tenho até notícia que muitos bancos já desconsideravam, na concessão de um crédito, a existência de uma negativação por parte da telefonia móvel, até pela mobilidade, porque a pessoa pega um aparelho daquele, some, desaparece, não é? No telefone fixo ele tem um endereço,
foi instalado naquele local, não é? Vai um funcionário da companhia e coloca um fio e coloca um aparelho. E realmente, pelo menos no fórum, nos tribunais, estão abarrotados de ações envolvendo fraude na telefonia móvel. Então, por isso, até você provar que não era você, não é? Você estaria ali excluído da obtenção do seu dia a dia, da sua vida financeira, por muito tempo, às vezes, não é? Agora, o que talvez possa vir a inibir a adesão ao cadastro positivo, vamos chamar assim, porque, na verdade, a lei fala em banco de dados. Banco de dados, muitos defendem que é uma situação mais ampla do que o cadastro. O cadastro seria uma informação feita pelo próprio interessado, enquanto o banco de dados já envolve uma coleta, né, além daquela indicada pelo cadastrado, vamos dizer assim, não é? E quando nós falarmos, talvez, em cadastro positivo, estaríamos falando numa coisa maior, não é? Até veria uma dúvida depois para a gente discutir a questão das fontes. Mas talvez o que iniba seria a possibilidade de acesso por meio de requisição de informação judicial. Isso pode, apesar da proibição expressa, não é, do banco de dados informar quem não seja alguém que não seja tendo algum tipo de contratação de relação, o juiz pode, em outro processo, não é, uma execução, uma ação de alimentos, uma ação de separação, obter essa informação. Eu não acho, não tem como impedir isso. Então, aí, isso vai servir, talvez, como forma de inibição de adesão a esse cadastro. Então, é uma questão que vai ter que ser discutida mais para frente. A minha preocupação com relação à questão das fontes é que, muitas vezes, né, lendo vários dispositivos, tem essa impressão que a fonte sempre tem que ser autorizada pelo cadastrado. Dá impressão, não é? Com relação aos bancos, expressamente. Com relação a esses fornecedores, também, não é? Mas fonte é também a pessoa natural, não é? E isso dá realmente aí, por conta de se dizer que é pessoa natural, então não é um prestador de serviço, como são aqueles referenciados. Então, eu tenho a impressão que nós vamos ter outras fontes além desses prestadores de serviço. Esses prestadores têm que ser autorizados. Inclusive, comprovar, arquivar a autorização feita pelo cadastrado para que ele informe o banco de dados, porque são informações contínuas, que eventualmente podem ser negativas, não é? A companhia de água ou de luz pode dizer, olha, esse mês ele não pagou, ou esse mês ele atrasou. Então, alguma coisa que pode ser. Mas também pode ser fonte o locador, por exemplo. Não é? O locador vai ser uma fonte importante. Paga o aluguel, e paga em dia, paga em ordem, mas também teremos outras pessoas. E por isso que pode gerar responsabilidade civil, não é? Porque a fonte pode falsear a verdade contra ou a favor do cadastrado. Tá? Por isso que dificilmente uma lei dessa natureza trataria, não é, da responsabilidade civil, porque o Código Civil já trata, o Código Consumidor já trata. Não é? Mas mesmo ela se preocupou, porque eu acho que ela já está prevendo que nós teremos algumas questões no futuro. Não é? Os riscos. Doutor Fernando, então, assim, já então, puxando a fala do doutor Alcides, como é que Boa Vista e o pessoal que pretende implantar, na verdade já está implantado, mas que falta regulamentação para efetivamente sair, pretende cuidar dessas fontes, assim? Tem essa preocupação? Sim, com certeza. A Boa Vista está completamente preparada, com requisitos extremamente rígidos para que as fontes que participarem atendam à legislação plenamente. Como seriam esses requisitos? Então, esmiuçar, explicar para os internautas, pessoas, cidadãos que vão amanhã pedir crédito, e uma preocupação maior também, não sendo à parte esse formulário, ou seja, virar num campo
a pessoa que está ali preenchendo vai ser informada que aquele campo significa que todo aquele formulário, todas as informações ali prestadas vão fazer parte desse banco de dados, desse cadastro positivo? Há um treinamento das instituições financeiras nesse sentido? O nosso relacionamento, né, com as instituições financeiras que estão interessadas em participar tem sido muito intenso. A lei, sabiamente, ela exigiu que, se o consumidor solicitar, ele tem direito de receber um sumário dos direitos dele. Quais são os direitos dele, basicamente, né, que estão contemplados na Lei 2.414 de 2011? O direito de acessar a informação a qualquer tempo, gratuitamente. A qualquer momento ele pode consultar para saber o que tem, o que não tem. Ele pode impugnar a informação, ele pode pedir a correção, a atualização. Digamos que ele fez um financiamento imobiliário de 10 anos. Ele já pagou 2 anos em dia e tem um pagamento lá que ele fez, mas ainda não está constando. Então, ele pode entrar em contato, deve, na verdade, para ele contribuir para que a informação esteja sempre atualizada. Mas, no que tange a Boa Vista, a preocupação dela é que todos estejam alinhadíssimos à legislação. Todos. Seja ela como gestora do banco de dados, sejam as fontes que vão alimentar, sejam aqueles que vão consultar as informações e ajudar o consumidor a exercer os seus direitos, não é? Para que o cadastro funcione no Brasil. Ele está nascendo, o cadastro positivo, há muito que se fazer ainda, mas em relação aos requisitos, vale lembrar o seguinte: a lei ela está delineada em aspectos mais genéricos. É bem possível que no decreto que se espera, né, que está tramitando lá no âmbito governamental, que esses detalhes sejam abordados. Né? Como é que vai ser a sistemática de troca, quem pode se qualificar como gestor de banco de dados, quais são os requisitos, se vai ter ou não algum órgão fiscalizador, né, qual o prazo de atendimento, quais são os requisitos tecnológicos em termos de tecnologia da informação que precisam ser atendidos. Só lembrando o que o doutor Alcides falou dos interesses das fontes, né, de alimentar favoravelmente ou desfavoravelmente, e aí tendo esses requisitos rigorosos, vai se apurar, por exemplo, é lógico que todo mundo parte da presunção da boa-fé, ou seja, se eu falo que aquela informação é verdadeira, parte-se do pressuposto que eu estou falando a verdade. Boa Vista está preparado vai pesquisar essas informações, sim, ou seja, vai ter investigação por trás dessa sim, informação? Sim, isso precisa, é evidente que precisa estar em contrato. Nem precisaria, porque a própria legislação já obriga que a informação esteja atualizada, que ela seja verídica, que ela seja objetiva, sem qualquer resquício de subjetividade, mas sem prejuízo disso que, em sede contratual, essas cláusulas vão enfatizar esses pontos, né, o acompanhamento gestor de banco de dados com fonte e vice-versa deve ser muito intenso, cotidiano, diário, para que não haja qualquer desrespeito à legislação, para que sempre as consultas sejam efetuadas em atendimento à lei, para que não haja nenhum desvirtuamento da finalidade, que é concessão de crédito adequada. É esse o foco do cadastro positivo. Bom, eu queria fazer um comentário, na verdade, o doutor Cis falou da questão de possibilidade do doutor Cis, não foi o próprio doutor Fernando que falou da possibilidade da consulta e do acesso e da possibilidade de retirada do consumidor. Isso é só uma questão para a gente pontuar, que, na verdade, há muita ponderação de que esse cadastro positivo seria apenas do interesse dos bancos, né? E a lei, na verdade, previa originalmente que o projeto, né, antes de virar lei, que o consumidor só poderia consultar uma única vez esse cadastro, e que não poderia se retirar se tivesse apontamentos negativos nesse cadastro. E isso foi alterado pela presidente quando foi sancionar a lei, e ela possibilitou consulta ilimitada do cadastro pelo consumidor, e não uma única vez, e também a possibilidade do consumidor, ainda que tenha apontamentos negativos, se retirar do cadastro, se ele quiser, ele pede a sua retirada do cadastro, sem qualquer necessidade de justificativa, ponderação, o que me parece que foi muito favorável ao consumidor, né? Não era originalmente, foi um passo favorável aí ao consumidor. Então, uma situação interessante, né? Porque
os bancos de dados vão ser obrigados a informar o consumidor até por telefone. Então, quer dizer, se eu vou numa loja para pedir um financiamento, antes de eu fechar, eu ligo o telefone e falo, como é que está a minha situação aí? Não é? Qual seria a outra razão? Ele falou, não, está tudo bem, pode fazer. Porque aí eu teria a expectativa, não é? E a confiança de obter o melhor, as melhores condições, o melhor juros e assim por diante. Só uma questão interessante, até eu trouxe aqui uma notícia que saiu no Conjur, a respeito de uma sobretaxa racial nos Estados Unidos. Um dos maiores bancos fazia empréstimos com toda a gentileza, mas com juros maiores para negros e latinos, superiores àqueles que eram feitos às pessoas brancas. Então, essa é exatamente uma das boas qualidades da lei, que é dentro de critérios objetivos, que devem ser pré-estabelecidos, não é? Onde você possa se identificar, não é? Você exigir as mesmas condições daqueles que têm as melhores ofertas de juros, prazo e assim por diante. E é isso mesmo, inclusive a lei veda expressamente qualquer restrição em razões sexuais, religiosas, tem toda filosófica, exatamente, tem todo um critério que veda qualquer restrição nesse sentido. Doutor Malheiros. Eu concordo e até acredito que a curto, médio e longo prazo, e eu já tinha dito ao Fernando, principalmente no setor internacional, esse cadastro será de alta valia. Agora, nós, pelo menos os pobres tratadores de consumidor, estamos aqui numa luta diária e isso nos torna... Nós temos a necessidade de sermos mais vigilantes. Então, nós temos aqui dois dados que foram ditos e que, na realidade, um é realidade e o outro é distorção. Toda vez que se fala do cadastro positivo, se fala a respeito de situações em que envolveriam o fornecedor de crédito, o comerciante. Gente, a cada dia que passa, o mercado de concessão de crédito no Brasil é muito mais fechado. Só para dar um exemplo, o dia estava se contando, tinha uma ação em que o polo passivo da ação eram 11 bancos. Quando acabou a ação, tinham só 3, porque entre eles foram se comprando todos. E, segundo aspecto, é que os bancos entre eles já têm esse compartilhamento. Um já fornece para o outro, então não precisa o cadastro positivo para eles fornecerem. E nós sabemos, vai fazer um financiamento de um projeto para a implantação de uma fábrica se um banco não transmite ao outro. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto que eu gostaria de frisar é que a educação financeira do cidadão comum, ela deve e deveria ser de maior interesse do mercado financeiro, porque na proporção em que ele educasse a população, de não estar altamente endividada, ele teria melhor resultado. A realidade é que o setor financeiro não investe um centavo nesta linha. E agora, com o cadastro positivo, ele passa a se beneficiar disso. O custo disso deveria ser dele, do mercado interessado em que o consumidor fosse educado em termos financeiros sobre endividamento. Primeira coisa, o doutor Alcides falou, e eu aqui achei genial. Quer dizer, eu tenho a impressão que o gerente que deu o crédito era uma mulher apaixonada. Em termos práticos, é o seguinte, é que o gerente do banco é mal preparado para estar fazendo a função que ele faz. Quer dizer, ele está mal preparado e nós vamos colocar toda uma massa nossa com índice de intelectualidade escolar muito baixo, porque o banco não investiu no funcionário dele. O banco é que deveria estar investindo nele. Esta é a razão principal. O banco é que tem que investir. O banco é que tem que ensinar ele a não se endividar. Porque o dia que nós tivermos todo brasileiro devidamente, com nível escolar, com saúde, isso tudo, nós teremos só o golpista ou não, porque como tese ou o ocasional. Agora, os bancos e o setor financeiro não investem em nada. Nós temos prova hoje precisa de que todo golpe de internet em relação a cartões de crédito, cartões de conta,
os bancos teriam forma de estabelecer sistemas de defesa. E que eles não fazem, porque o custo operacional disso é tão alto que é preferível para eles correrem o risco de perderem algum dinheiro e pagarem algumas contas e devolverem alguma coisa para os clientes. Então, é exclusivamente de interesse econômico. Se o gerente que está sentado numa banca para ter critério em dar um empréstimo, vira mulher apaixonada e dá um empréstimo para qualquer homem bonito, o banco é que selecionou errado, o banco que pague por isso. O banco que cuide disso. Se o banco tem interesse absoluto que não haja endividamento e no nível da sociedade brasileira, ele que eduque. O que ele está fazendo para educar? O que ele está fazendo para tirar a moça apaixonada de gerente na agência? Nada, 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 nada. E isso é inconcebível. E essa educação, como disse a doutora Kim, é direito básico do direito básico do consumidor. Lei, que poderia ter. Quer dizer, e é um princípio constitucional, porque a hora que ele é direito básico regulamentado pelo Código do Consumidor, ele ofende a dignidade humana da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, porque o consumidor não é respeitado. É como o caso, ele tem que declarar que ele quer. Ele não vai declarar nada. Vai um de nós. Ele vai chegar lá, olha, se o senhor aqui assina aqui é contrato de adesão, não vai ter nenhum adendo nem nada. E se ele disser, se o senhor não for, o senhor vai embora. Perfeito? Olha, para o senhor ter mais crédito. Esta é a forma, certo? É isso que eu gostaria de dizer, apesar de que eu também concordo com todos os senhores. A curto, médio e longo prazo, até por uma vigilância de nós, operadores do direito, e o judiciário, e até o Ministério Público, nas causas coletivas, isso tudo e tal, a coisa vai funcionar do jeito, porque se não funcionar, não vai caminhar, perfeito? Essa é a minha opinião. Mas que hoje teria muito mais gente a fazer, e os interesses são outros do que esse que está se apregoando, eu não tenho dúvida disso. O doutor Fernando vai comentar, e eu vou aproveitar e colocar as questões que o doutor Malheiros também havia falado na sua explanação, o cadastrado e o não cadastrado nesse banco de dados, nesse cadastro positivo, vão ter acesso ao crédito? O cadastrado, óbvio que sim, mas e o não cadastrado? E se sim, qual é a diferença de tratamento? Vai custar mais, não vai custar mais, menos? Como será isso? E no tocante à educação financeira, efetivamente, e aí a preocupação nossa, de todo mundo aqui, vai se tornar uma produção em série de preenchimentos dessas declarações, ou efetivamente os gerentes, o comércio, vai se educar para informar quem está solicitando crédito que o seu banco de dados vai ser incluído. E uma terceira consideração que eu peço é se as informações anteriores a esses cadastro positivo, de inadimplemento, de pagamentos em dia ou não, vão fazer parte, porque a lei ventila essa possibilidade. Né? Uma palavra. Em relação à educação financeira, vale ressaltar, inclusive por parte da Boa Vista, existe uma preocupação muito grande de que o consumidor esteja se informando a respeito do que é dinheiro, o que é crédito, o que é um banco de dados, o que é um cadastro positivo, o que é um cadastro negativo, o que significa isso na sua vida. Eu queria até questionar vocês, porque vocês e todo o público que gentilmente nos assiste aqui, algum de vocês teve aula nas escolas, no primeiro grau, segundo grau, ou mesmo na faculdade de educação financeira? Eu arrisco dizer que a grande maioria não teve. Então, a minha segunda pergunta, por que nós não tivemos aula de educação financeira? Qual a função de um banco? O que é um fundo de investimentos? O que é a Bolsa de Valores? Eu não tive essa instrução. Isso hoje está acontecendo no Brasil, né? As grandes instituições estão voltadas para ajudar, para contribuir, porque se sabe que com o Brasil construído, com o nível de alfabetização financeira que se tem hoje, não é benéfico para ninguém. Para ninguém. Nós precisamos aprimorar isso e o consumidor precisa sair melhor instruído. Porque essa melhor instrução dele vai auxiliar a ele próprio, evidentemente, e a sociedade como um todo. Mas, doutor Fernando, fazendo só um intervalo, claro, no que o doutor Alcides havia falado, o gerente apaixonado, que é gerente de uma instituição, claro, financeira, ele é preparado com a educação financeira, com certeza.
E nós sabemos, pelas pesquisas do levantamento do IBGE, popularmente, infelizmente ainda, a população brasileira é carente de educação formal, aquela de escola que você vai, aprende a matemática, física, química e aí vai. Então, eu faço esse gancho. Como é que fica o gerente financeiro que tem a educação financeira, que é preparado, e aí conciliando com o Dr. Zarif o direito à informação e a necessidade de informar o consumidor? E eu passo a palavra para o Dr. Alcides. Parênteses, antes do doutor Fernando continuar, primeiro que eu não quero que os gerentes fiquem com raiva de mim, achando que foi um exemplo assim exagerado, não é? Porque nessa concessão de crédito também tem o lado de lá daquele que pede o crédito, mas que não deveria tê-lo, não é? E acaba conseguindo de maneira indevida, o que vai ter um reflexo depois. Não só para o banco, que vai ter um prejuízo, mas que para ele é pequeno, mas para a vida daquela pessoa que obteve, que poderia eventualmente fazer outro tipo de estratégia, não é? Para contornar os seus débitos, suas dívidas, ao invés do cheque especial, fazer um financiamento e assim por diante. Mas eu acho que o tema, por isso que eu pedi esse parênteses, o tema mais importante de todos, que é a questão da educação financeira. Agora, a minha preocupação é uma só, é que essa educação financeira não pode ser dada pelos bancos, nem pelas financeiras e nem pelos comerciantes, porque senão vira uma hipocrisia, como nós temos hoje, da fabricante de cerveja dizendo beba com moderação, quando ela quer dizer beba mais. Todas, não é? Tome todas. Ou então o fabricante do cigarro dizendo, olha, faz mal, viu? Isso aqui dá um câncer. Então não adianta, não é? Isso é um trabalho primeiro do governo, porque é uma necessidade nacional para a economia do país que o povo colabore, não é? Com a economia. Aqui no Brasil nós temos medo, o grande medo que existe de ter um juro barato é que todo mundo vai sair gastando por aí. Não é? Existe e é um temor real para nós que vivemos os planos econômicos, não é? Em que, porque era barato, porque o juro, todo mundo acabou se endividando, não é? Todo mundo que eu digo assim, uma grande maioria da população, não é? Então há esse perigo por falta de uma educação que deve partir primeiro do governo e depois de entidades como a ESA, não é? Que cumpre aquelas principais funções institucionais da ordem, que é justamente a proteção da Constituição, das pessoas, dos cidadãos em geral, não é? Quer fazer parênteses? Não, e é verdade, eu só complementando o doutor Assis, que eu concordo plenamente com o que o doutor Assis disse, na verdade, quando a gente diz que o Código do Consumidor estabelece esses direitos básicos do consumidor, evidentemente quem tem que cumprir esses direitos básicos é o governo, a obrigação é do governo em cumprir isso. É que a gente sabe que a realidade é outra. O imediatismo, né? A necessidade imediata de intervenção. Porque foi preciso vir o Código de Defesa do Consumidor como lei para que a população brasileira se movimentasse e, a partir dali, ter uma proteção e o judiciário efetivamente concedendo, amparando, zelando pelo direito. Então, há uma hipocrisia sim, doutor Alcides, eu concordo com o senhor, mas, infelizmente, na realidade brasileira, isso é o meu ponto particular que eu defendo, é que, de alguma forma, de imediato, os gerentes dos bancos, os prestadores de serviços que têm esse instrumento legal agora para colher as informações, é quem vai de imediato informar sobre a lei. Mas é que talvez eles não tenham interesse. Bom, aí é uma outra questão. Então, por que essa falta de interesse? Se a lei, de acordo com o que o doutor Fernando explicou, também é rigoroso nas consequências do mau uso desse cadastro. Hoje, dentro desses princípios do novo Código Civil, nós podemos até imaginar uma responsabilidade do banco que emprestou para quem não devia. Isso é uma coisa plenamente discutida e importante, não é? Justamente por conta do endividamento. Então, com o cadastro positivo, ele vai saber exatamente a situação daquela pessoa e se ele deveria ou não, não é? Como o caso daquele que daria, não, só mais uma cerveja, só mais um cigarro, não é? Porque tem que chegar num ponto e parar. Não é? Mas esse projeto
Esse projeto que eu me referi, de um dos 3 projetos de renovação, de atualização do Código de Defesa do Consumidor, fala exatamente nisso. Fala que vai ser obrigação daquele que fornece crédito fazer consulta aos bancos de dados, sob pena de responsabilização pela concessão de crédito a quem não tinha direito por ter restrições nos cadastros. Então, essa consulta vai virar obrigatória sob pena de responsabilidade pela concessão do crédito. Zarif, então, Zarif, eu só quero dizer a você o seguinte, você lembrou maravilhosamente bem que a responsabilidade por fazer cumprir um direito do consumidor, que é o próprio código, é do poder público, perfeito? Só que nós não podemos esquecer, em contrapartida, que o maior número de ações no judiciário, fora o que não está no judiciário, porque o banqueiro pensa assim, eu vou cobrar mais, vou cobrar juros de permanência. De cada 1.000, 100 vão reclamar. 10 entram com a ação porque eu proponho um acordo e ele acerta. E dos 10 eu acabo ganhando 1 ou 2. Então é mínimo. Nós não podemos ignorar que os maiores problemas, está aí, doutora Assis pode dizer, em relação ao judiciário tudo, são as concessionárias de serviço público e os bancos. Se você conseguisse, não me lembro quem aí outro dia, é que caiu 60%, porque adotou uma medida de acertar, não sei de que jeito. O que nós poderíamos ter, e isso agora me ocorreu, é que, por exemplo, é o caso trabalhista, que o fulano não pagava e não pagava mesmo. Até que parece que me instituíram lá, não é bem uma área que eu esteja muito em cima, lá a parte do escritório eu não mexo muito, não fico no dia a dia, é que me parece que agora, para você poder mercanciar de maneira regular, você precisa ter uma certidão negativa de débitos trabalhistas. Isso já modificou o aspecto, porque o cara não deixa de pagar o empregado, o cidadão não deixa de pagar o empregado porque ele tem que ter essa certidão. Então, talvez tenha que ter métodos de coação, de impedir isso. Mas agora a grande realidade é que nós não podemos ignorar que o setor financeiro e de prestação de serviço é o maior carrasco do consumidor. Tanto é que a lei é protetiva. Se o cidadão fosse autossuficiente, não precisávamos ter uma lei protetiva. Porque no Código Civil não tem nenhum caráter protetivo a quem quer que seja. Claro, até porque, na verdade, o Código do Consumidor traz diversos dispositivos que eu me lembro na época que entrou em vigor o Código, todo mundo falava, mas essa lei é um absurdo, ela fere a Constituição porque não trata igualmente, fere o princípio da isonomia. E, na verdade, até que depois se explicou, e nisso até o professor Nelson Nery, que foi um dos autores do anteprojeto do Código do Consumidor, deixou muito claro, na verdade, isonomia não é tratar igualmente desiguais. E o consumidor não é igual ao fornecedor. Então ele tinha que ser tratado de forma privilegiada. Eu até vou somar na sua opinião. Todo mundo achou que era muito, que era um absurdo, que era uma violência. E hoje nós sabemos que ainda foi muito bom, mas ainda não é tudo ou é muito pouco. Sim, sim. E tanto que têm sido renovadas as leis constantemente nesse sentido. Eu vou deixar, então, só para reflexão de todos, né? Só fazendo, aproveitando a fala do Dr. Alcides, na questão da responsabilidade, e do Dr. Malheiros também, na questão da responsabilidade civil, aquele que for prejudicado por violação desse cadastro positivo, ingressando contra um banco, ele tem, entre aspas, garantia e segurança que, ao final da ação, ele vai ser ressarcido por seus perdas e danos. E se for a fonte um locador que já não tem mais bens, ou então uma pessoa natural que não tenha patrimônio suficiente, como é que vai ficar essa situação? Mas aí vamos continuar só o doutor Fernando, então, prosseguindo, que eu havia deixado a pergunta, cadastrado e não cadastrado, como será esse tratamento? E sobre a educação financeira, e eu interrompi, então. Educação financeira, eu acredito que todos nós devemos nos envolver. Quando digo todos, eu digo instituições financeiras, os gestores de bancos de dados, né, o comércio em geral, o varejo, FEBRABAN, Banco Central, o governo e os consumidores. Os consumidores não podem aguardar, né, também do Estado ou de qualquer outra instituição uma atuação paternalista, que fica numa relação que já não é adequada para o ano que nós vivemos. O consumidor precisa assumir uma atitude proativa. Se ele vai a um banco, por exemplo, se ele tem um dinheiro, guardou, eu acho que nós conversamos inclusive sobre isso, né, no aquecimento, no pré-debate que nós tivemos aí, há 2 semanas atrás.
Eu recebi o 13º, estou com dinheiro parado na conta, quero investir. Onde será que eu ponho esse dinheiro? Onde é que eu vou investir? Muitas vezes o consumidor faz o seguinte, ele liga para o gerente do banco. Gente, o gerente é do banco. Ele não é gerente do consumidor. Logo, e só pode, é assim que deve ser, ele vai dar uma opinião alinhada ao seu empregador. O importante, o consumidor ele não está proibido de ligar e perguntar para o gerente do banco qual que é a opinião dele. Mas o que é problema é o consumidor confiar única e exclusivamente no gerente do banco. É legal, é interessante que ele pergunte para o gerente, consulte sites, né, de credibilidade, converse com autoridades, converse com pessoas instruídas a respeito e forme a sua própria opinião. O que se espera do consumidor de 2012, depois do ano de 2022 e 2032, é um consumidor instruído suficientemente para tomar suas decisões de crédito. Evidente que nós temos um problema sério social no Brasil, de pessoas que não estão nem no estágio de educação financeira. Né? Às vezes você tem analfabetismo, você tem problemas afetivos, você tem problema de base. Você construir primeiro essa base para entender depois o que é dinheiro, entender o que é um banco, entender o que é cadastro positivo e negativo. Mas a gente chega lá, né? Eu sou um otimista e na qualidade de participante da Boa Vista, superintendente jurídico da Boa Vista, eu gostaria de contribuir para que nós cheguemos lá cada vez mais sabedores dos nossos direitos. De uma forma equilibrada, em linha com o Código Civil, em linha com o Código de Defesa do Consumidor, aos princípios de boa-fé, ao princípio de acesso pleno à informação a qualquer momento. Importante que o consumidor acompanhe a vida cadastral creditícia. Se é direito dele consultar gratuitamente, consulte. Por que deixar de consultar, por exemplo, você pode consultar uma vez a cada 6 meses, uma vez por dia, se você quiser, mas acompanhe de alguma forma a sua vida, porque isso denota uma preocupação consigo mesmo e um respeito para com o próximo, porque se você se preocupa com a sua vida cadastral, é evidente que se você se valoriza, o outro, vendo que você se valoriza, também pode te valorizar da maneira como você merece. Então, esse é o meu pensamento. Eu acho que eu estou até... Tem uma pergunta cadastrado sua. E não cadastrado. Cadastrado e não cadastrado. Vamos estabelecer em termos práticos? É claro que não pode o banco fazer o seguinte. Está o gerente do banco sentado lá, uma fila aqui. Participantes do cadastro negativo, participantes do cadastro positivo e não participantes. Não pode. É claro que isso é discriminatório. Não pode ter esse tipo de discrime. Mas haverá uma taxação maior pelo serviço de investigação que ele vai fazer ao não cadastrado? O meu entendimento é o seguinte, o cadastrado chega na mesa dele e fala, eu quero fazer um financiamento imobiliário, eu quero emprestar um dinheiro para, enfim, capacitar minha empresa, ou para, enfim, para assumir alguma obrigação no mercado, conversa com o seu gerente, o gerente pergunta, você participa do cadastro positivo? Sim, participa. Então, eu posso consultar, né, o seu histórico de crédito, como é que você se comportou ao longo do tempo. O consumidor fala sim. Ou seja, então, o gerente do banco vai ter acesso à informação completa, tanto a possível negativa quanto as positivas. Agora, segundo cenário, o consumidor responde, não, eu não autorizei a minha participação, eu não gosto do cadastro positivo, ou enfim, eu não tenho opinião formada, por vários motivos ele pode não participar. Às vezes ele não participa porque ele nem sabe o que é, ele nem sabe que existe, ou se sabe que existe, tem dúvidas a respeito, ou ele discorda, enfim, por qualquer motivo ele tem o direito de não participar. Nos coloquemos agora na posição do gerente do banco. O gerente do banco, com base nessa resposta, vai definir, alinhado à política de crédito da instituição dele, se ele dá ou não o dinheiro, se ele empresta ou não o crédito pretendido. E se ele emprestar, qual vai ser a taxa, enfim, a política de juros incidente. É direito dele. Ele não é obrigado a emprestar a ninguém, e se for emprestar, ele... na minha opinião, não só pode, como deve consultar os cadastros de proteção ao crédito, porque não só para proteger o seu próprio patrimônio, né, mas para colaborar, para evitar a inadimplência no futuro. Então, ele pode tratar os consumidores iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Agora, abusos não podem ser cometidos, merecem ser reprimidos. O que não pode é fazer uma fila, esse participa, esse não. Tratamento discriminatório que merece a reprimenda legal, mas questionar para o consumidor, consultar o cadastro e, a partir daí, emprestar ou não, e se emprestar, aplicar a taxa que ele entende cabível, é direito dele, na minha opinião. Perfeito.
doutor Alcides? Isso aí, na teoria, realmente será assim, mas na prática a gente sabe que é um pouco diferente. Porque se uma pessoa que eu conheço me pedir R$10 emprestado, eu empresto, sabendo que vou receber. Ou talvez não. Agora, um desconhecido aqui na rua me pedir R$10, eu tenho certeza que eu não vou receber. Não é? Então, no cadastro positivo, você é uma pessoa conhecida daquela instituição. Então, por isso, com certeza, assim, na prática, vai acabar tendo alguma vantagem, né? Que a gente espera que seja nas melhores condições, dentro daqueles critérios que devem ser, sempre digo, objetivamente estabelecidos. Porque essa garantia é onde vai se poder buscar no judiciário, não é? Agora, o que nós precisamos ter a importância? Uma fiscalização, para saber o que efetivamente aqueles bancos, aquelas financeiras praticam, para poder haver a comparação, não é? Essa é a garantia que essa lei traz frente aos princípios e critérios do Código Civil, da cooperação, como eu falei, da boa-fé, da solidariedade e assim por diante. Então, se for efetivado desse lado, vai ser excepcional, não é? Porque vai estimular a pessoa a ser um bom genro, não é? A ser uma pessoa cumpridora, porque vai ter vantagem para isso, não é? E realmente é um estímulo, além da própria honra, do próprio sono tranquilo, mas também um efeito prático, objetivo e efetivo. Isso, na verdade, sem dúvida, só ainda complementando essa colocação, vai haver essa discriminação, porque não seria nenhuma discriminação. Quer dizer, hoje, quem está no cadastro negativo não tem crédito, quem não está no negativo tem crédito. A partir da existência do cadastro positivo, vai haver uma diferenciação, porque não vai mais haver só o inadimplente ou o que não é inadimplente. Vai haver um histórico a ser consultado para se pesquisar. E aí vai haver uma diferença entre quem não está no cadastro positivo e quem está. Porque quem está no cadastro positivo é um bom pagador, ou pelo menos suas informações estão todas abertas e são públicas. Quem não está no cadastro positivo é uma incógnita. É como quem não tem crédito, quem nunca pediu crédito, como o doutor Malheiro havia comentado. Você não sabe qual vai ser a reação, o que esperar de uma pessoa que nunca pediu crédito. Você não sabe se ela vai cumprir ou não. Quem estiver no cadastro positivo com um histórico de uso de crédito, o gerente vai ter condições de avaliar melhor e poder fornecer uma taxa melhor, eventualmente, do que aquele que não tiver o cadastro. Vai ser uma realidade, né? Vai mudar o cenário de hoje, depois da lei do cadastro positivo. É por isso que a lei falou, talvez até respondendo a uma das perguntas, uma ou duas das perguntas, por isso que a lei falou em 15 anos, o doutor Malheiros até ponderou bem, por que 15 anos? Né? Eu até divido a pergunta com vocês, por que 15 e não 16? Qual foi o critério? O critério, o legislador estipulou 15 anos. Eu entendo o seguinte, a partir da entrada em vigor da Lei 12.414 de 2011, o consumidor brasileiro pode construir o seu histórico de crédito e fazer com que isso seja disponibilizado para o mercado, se ele quiser, né? Se ele quiser participar do cadastro. Logo, a sua vida cadastral creditista não vai ser analisada topicamente, né? Só naquele fato, por exemplo, eu tive um protesto, isso é negativado, é uma informação específica. Ele vai ser avaliado de acordo com o tempo, né? De acordo com os atos que ele praticou. Daí, fazer sentido você colocar um critério temporal. Tudo bem, o legislador optou por 15 anos, mas tem que ter um período de tempo para você ver como o consumidor desempenhou, se ele pagou, se ele não pagou. Poderiam ter sido 20 anos. Mas o prazo precisa ser, na minha opinião, extenso mesmo, para que, quando ele se depare com um novo pedido de crédito, aquele que consultar a vida dele, cadastral dele, vai ver, tudo bem, ele vai ver quando você emprestou dinheiro, você fez um financiamento imobiliário em 10 anos e pagou tudo em dia. Ele vai ver como o consumidor se comportou ao longo do tempo. Mas poderia ter sido 16, 17... E, na minha opinião, a outra pergunta, acho que pode sim incluir informações dos últimos 5 anos, né? Se é um benefício para a sociedade, que vai auxiliar consumidores, consulentes, credores, né, a economia em geral, por que não retroagir para os últimos 5 anos? Eu aplico por analogia o prazo de 5 anos, né, do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Entendo que o consumidor autorizando expressamente, nada obsta que ele já possa fazer com que as informações dos últimos 5 anos já passem a constar do seu cadastro positivo. Agora surgiu uma questão
aqui, durante dessas discussões, o gerente do banco pode conceder subjetivamente, ou seja, conhecendo aquele cliente, sabendo do histórico, mas que não tem cadastro positivo, pode conceder, ele passa a assumir uma responsabilidade subjetiva perante o banco ao fornecer e, de repente, essa pessoa, cliente excelente, porém, com esse crédito, ele se torna inadimplente. Você quer dizer o seguinte, o gerente do banco que empresta dinheiro... Libera o crédito, libera o apesar crédito, de não fazer parte do cadastro positivo, porque o conhece, que o doutor Alcides havia falado. Mas porque o conhece, porque consultou, por exemplo, ou o cadastro negativo, ou consultou a vida cadastral do consumidor? Não, a princípio não teria essa vida cadastral. A princípio, por ter um relacionamento com esse cliente, sabedor que ele é adimplente, com suas obrigações, mas não tem esse cadastro, não tem um histórico, não dá para saber se ele é adimplente ou inadimplente. É uma opção dele, se ele está respeitando, enfim, as diretrizes da instituição onde ele trabalha, se ele está alinhado haverá com essa isso. Independência, agora, haverá vejamos, essa independência da instituição financeira junto com os gerentes? Eles vão subjetivamente liberar esses créditos? Poderá? Desde que estejam respeitando as normas, né, do Banco Central, desde que estejam respeitando a política da instituição que ele trabalha e desde que ele esteja respeitando o Código de Defesa do Consumidor, não é? O Código Civil, a Constituição Federal, ok, não vejo problemas, mas abusos reprimidos, mas isso é uma série de normas, né, que ele tem que atentar. Mas o que não dá é critérios subjetivos não alinhados com a legislação. Pela linda cor dos seus olhos, eu vou te dar uns juros abaixo de mercado. Não pode. Não é? Porque você, enfim, porque você mora perto aqui do banco, se eu precisar eu te acho rápido, eu vou te dar uns juros diferenciados. Não, isso não faz sentido. Mas se, de acordo com a expectativa objetiva dele, se ele precisar recuperar esse crédito, isso vai ser rápido, se ele tem alguma garantia, se ele tem algum bem dando segurança, algum seguro, algum avalista, um fiador, etc. Aí são critérios objetivos. Se ele já teve um financiamento no banco, já pagou também para o próprio banco, e vale lembrar o seguinte, um ponto muito importante que a gente não falou até agora. Já existia cadastro no Brasil? Já continua existindo, mas só para o setor bancário, que é o SCR do Banco Central. Então, só os bancos entre si conseguiam alimentar esse cadastro e consultá-lo, né, ser autorizados pelo consumidor. A partir de agora, o cadastro positivo passa a existir para toda a sociedade, democratizando o acesso à informação, o que eu acho ótimo, né, não só no setor bancário, mas em todos os outros setores passa a existir a possibilidade de elas alimentarem e consultarem as informações. Só para traduzir para os internautas, SCR significa Sistema de Informação de Crédito, é isso? Ele é destinado especificamente para controle e acompanhamento do nível de inadimplência. Isso, é o cadastro de pagamentos e endividamentos assumidos perante especificamente as instituições financeiras, só. Mas quem só pode consultar são... os consumidores podem consultar também, a si próprios, né? Mas só os bancos podem consultar. Logo, os outros players do mercado não tinham acesso. Agora, com a criação de um outro cadastro positivo no Brasil, é diferente desse, não é diferente, mas também, né, em conjunto com com o SR do Banco Central, vão ajudar a economia a minimizar a inadimplência, a recuperar crédito, a se dar crédito da maneira mais justa, mais adequada para o risco que o consumidor apresenta. Ok? Bom, mais algumas perguntas? Eu falo no fim. No fim? Então, eu tenho uma pergunta. Diante dessa pesquisa, para finalizarmos, então, o debate, como é que Boa Vista pretende trabalhar para o convencimento da população diante desse descrédito, a princípio, do cadastro positivo, com o medo, né, de violação dos seus dados, informações? Diante dessa pesquisa, há uma política, um planejamento para fazer o trabalho de convencimento? Não existe nenhum, por parte da Boa Vista, não existe nenhum intuito de convencimento, né, do consumidor. Me parece que a melhor palavra seja educação financeira. Não se pode obrigar nenhum consumidor a participar do cadastro positivo, isso é uma livre opção que ele tem. O que é importante é que ele conheça os seus direitos, consulte o site, né? Por exemplo, o site da Boa Vista, não só o site da Boa Vista, consulte o site do Banco Central, consulte o site do Banco Mundial.
Lá no site do Banco Mundial existem inúmeros estudos relacionados à aplicabilidade do cadastro positivo em inúmeros países, demonstrando que as taxas de juros caíram, que a inadimplência foi diminuída. Então, por que isso não vai acontecer no Brasil? Provavelmente vai. Eu não prometo que vai. Né? Eu não prometo, mas eu acho que muito possivelmente vai acontecer. Porque é uma consequência natural. Se você acessa informações mais completas, o teu risco de inadimplência diminui e aumenta-se a concorrência entre os concedentes de crédito, o consumidor passa a ser mais valorizado, etc. Então, não existe um trabalho de convencimento do consumidor. Não, o convencimento que eu falo é o convencimento subjetivo, da pessoa acreditar que realmente fazer parte existe. Nós temos um trabalho muito legal de educação financeira, de preocupação, né, com os direitos do consumidor. Existe uma cartilha do orçamento doméstico que é disponibilizada gratuitamente para os consumidores, para que eles entendam o que é uma despesa mensal, como controlar o seu fluxo, enfim, os seus investimentos. Nesse sentido, é importante que o consumidor, dando as mãos, né, para esse assunto do cadastro positivo, caminhe. Mas não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia, isso é a médio, a longo prazo, e é nesse aspecto que eu entendo que o tema deve ser amadurecido. Ok, então chegamos ao final do debate. Eu vou franquear rapidamente 1 minuto para cada debatedores para encerramento. Doutor Fernando. Obrigado. Eu quero dizer que eu fico realmente muito mesmo, mas muito honrado pelo espaço que você nos concedeu aqui para que nós pudéssemos compartilhar os nossos pensamentos, né? É um assunto que muito me interessa. Eu continuo à disposição da OAB, seja como advogado, seja como pensador do direito, para contribuir, né, para o aprimoramento da comunidade jurídica e para os outros profissionais de outras áreas. Espero ter sido útil aqui e, de novo, parabéns pela sua preocupação, né, como coordenador aqui da ESA-OAB, e parabéns a todos aqui presentes, né, colegas aqui, de saber realmente notório a respeito dos direitos do consumidor e do cadastro positivo. Parabéns pela preocupação com o assunto. Muito obrigado e boa noite. Doutor Alcides. Apesar de nós termos começado essa reunião às 19 horas, no outono, estamos terminando agora no inverno, não é? Foi muito rápida. Aparentemente longa, mas na verdade foi muito rápida, né? Atravessamos a estação, mas ficou muita coisa ainda para ser discutida, para ser refletida, pensada. Eu acho que realmente nos próximos meses e anos nós vamos ter que nos debruçar em cima dessa lei para que ela, na prática, efetivamente, seja justa e que traga muito proveito a toda a população brasileira. Tá. Muito obrigado. Bom, eu também queria só agradecer a todos os colegas aqui pela participação, pela nossa conversa, a professora Kim aqui pela organização do debate, pela mediação muito ponderada. Fazer só uma rápida observação com relação a essa questão que o professor Fernando respondeu, o doutor Fernando respondeu aqui por fim. Eu acho que a questão é realmente voltar àquele direito básico da informação adequada. Não sei nem se seria educação econômica, mas informação adequada. Eu acredito que quando o consumidor entender exatamente o que é o cadastro positivo, e isso for adequado a mostrar que pode sim trazer benefícios, vai mudar esse número. Esses 50% que hoje não querem o cadastro positivo, eu acredito que realmente vai baixar muito esse número. Eu acredito que é favorável, é interessante, não só para o consumidor, mas, como o Fernando colocou também, ao comerciante, ao empresário, ao dono de loja, que hoje não tem acesso a essas informações, que é restrita aos bancos, mas que vai ser franqueada a todas as pessoas que lidam com isso no dia a dia. Então, eu acho que a tendência é que esse número de caia muito. Eu acredito que vai ser muito mais favorável à adesão. E cumprimentar a escola, mais uma vez, pela iniciativa e agradecer a todos que ficaram pacientemente nos assistindo esse tempo. Muito boa noite. Doutor Malheiros. Bom, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer a quem está lá em casa, né? Quer dizer, quem está lá em casa não tem obrigação, está nos ouvindo. Segundo, agradecer ao doutor Fernando, realmente uma pessoa jovem, mas brilhantíssima,
e de uma conduta e uma forma de colocação extremamente sensacional, certo? A doutora Kim é minha parceira, eu não preciso agradecer nada, ela já sabe todo o apreço que eu tenho. O doutor Zarif também, e ao doutor Alcides. Primeiro, agora eu tenho algumas coisas que me deixam aqui muito feliz e à vontade. É que se o assunto fosse tratado nesse nível que nós estamos tratando aqui, eu acredito que ele realmente chegaria muito mais rapidamente ao ponto que deveria chegar, porque realmente é tratado aqui hoje num nível, eu definiria de qualidade altíssima. E gostaria só de dizer uma coisa, e o doutor Alcides, com a colocação dele lá atrás, me deixou muito feliz. Por quê? O doutor Fernando, ao dizer do preconceito, se pode ou não pode fazer, eu quero saber se o banco disser para o gerente dele o seguinte: nós não financiamos se não tiver no cadastro positivo. O gerente simplesmente vê, o senhor não está, olha, não podemos, o senhor não preenche as condições nossas. Digamos assim, conceito subjetivo, avaliação subjetiva. Daí eu vou chegar à conclusão que o doutor Zarif tem os mesmos imóveis que eu tenho, ganho o que eu ganho, paga como eu pago e ele tem o financiamento e eu não tenho. Como eu vou provar isso? Não tem. Então aí é que a sua colocação me deixou feliz, doutor Alcides. Porque o senhor disse de maneira clara e evidente, e repisando, que o mais importante são os elementos objetivos que se tem de tratar desta situação. Porque a regra de conduta objetiva vai nos fazer poder chegar a resultados satisfatórios no judiciário de caráter subjetivo, o dano moral, isso tudo, certo? Então, isto é o que é o mais importante, que nós temos lá, que tenha regras objetivas para chegar lá. E torcer para que eu consiga assistir isso de maneira que eu ficaria muito feliz. Seria mais uma etapa que eu teria cumprido na vida, mas eu acho que vai levar muito tempo. Mas se levar muito tempo, melhor, é sinal que eu estarei aqui por mais tempo. Mas este aspecto é que me deixou muito contente, e este é o grande lema que me leva e que me estimula a continuar até tratando mais do assunto de maneira mais detalhada, porque é a preocupação que nós estabelecemos parâmetros objetivos para poder saber o desdobramento deles. Era o que eu tinha e muito obrigado. Bom, senhoras e senhores, agradecemos realmente a presença dos senhores aí atrás da tela. Esperamos ter esgotado. Agradeço principalmente ao Dr. Alcides, Dr. Zarif, Dr. Fernando, Dr. Malheiros, que se dispuseram a trazer esse debate. A preocupação é realmente dos senhores entenderem que o cenário é quem tem dinheiro, quem tem crédito a conceder, quer saber efetivamente se ele vai receber pelo seu crédito, pelo dinheiro emprestado. E esse cadastro positivo seria um elemento desse controle. Um ponto positivo que eu vejo é o que o Dr. Alcides havia falado, no critério objetivo de conseguir visualizar esse cenário, de para quem concedeu ou não, essa diferenciação, essa discriminação. Por outro lado, a baixa de juros requer toda uma política econômica não só do Brasil, mas do mundo. Então, só para sinalizar, porque o direito econômico é complexo de se falar, quando os senhores ouvirem que o dólar está aumentando, é porque os investidores, os estrangeiros que têm capital para investir, estão retirando esse dinheiro do Brasil para investir em outro país. Então, os juros, a baixa de juros, não será com cadastro positivo. Esse é o lado negativo que eu tenho a preocupação. O outro lado negativo desse cenário é realmente o controle dessas informações, a preservação dos seus dados. Eu sou uma pessoa muito crítica nesse ponto, então eu gosto de acompanhar a longo prazo. Eu espero ter contribuído, mais uma vez lembrando a diretoria dessa escola, a coordenação dessa escola, que nos fizeram esse gentil convite, sempre antenado para elucidar e informar aos senhores. Espero ter esgotado esse assunto hoje só, porque vai-se ter um novo capítulo com a sua implantação, conforme o doutor Fernando falou, com a regulamentação que virá.
Muito obrigada, boa noite.